Senhora presidente, boa tarde. Senhores aqui presentes, boa tarde a todos vocês. Vocês que nos veem pela TV Alerj, o meu muito boa tarde. Sendo muito direto e seguindo o meu estilo, eu gostaria de falar neste momento sobre um ofício que está circulando e que eu recebi de alguns funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro, ofício este da Superintendência de Atenção Primária, e que, em tese, teria sido assinado pelo senhor Renato Cone Seródio, Superintendente de Atenção Primária. Esse documento, então, chegou às minhas mãos, está circulando pelas redes sociais e, de certa maneira, tem deixado muitos pais apreensivos, e eu, como pai, não poderia estar com um sentimento diferente de uma grande apreensão. Por quê? O que esse documento diz? E eu já oficiei a Prefeitura do Rio para que informe a este deputado se esse documento é de fato verdadeiro ou não. Por que isso? Esse documento, então, ele versa sobre a vacinação dos adolescentes no município do Rio de Janeiro, com data de 23 de agosto. E diz o seguinte: considerando a nota técnica tal, considerando a Constituição Federal, considerando a agenda proteger e cuidar dos adolescentes. Atenção agora. Eu me recuso a acreditar que este documento seja um documento oficial de um órgão ligado à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo em que eu me recuso a acreditar, eu também não duvidaria, tendo em vista as atitudes tirânicas, despóticas, ditatoriais que têm sido tomadas pelo atual prefeito Eduardo Paes, e eu vou chegar no decreto dele. Mas antes de chegar no decreto, eu preciso falar sobre este ofício. Ouçam o que diz, a partir de agora, este documento. Esta superintendência recomenda às equipes e profissionais de saúde sempre encorajar o adolescente a envolver a família no acompanhamento dos seus problemas. Atenção, pais, agora, hein? Já que os pais ou responsáveis têm a obrigação legal de proteção e orientação de seus filhos ou tutelados. Entretanto, esta superintendência orienta que os adolescentes a partir de 12 até 18 anos incompletos que buscarem a vacina contra a Covid-19 devem recebê-la, independente da presença dos seus responsáveis. A Prefeitura, por meio da superintendência, Tia Ju, está dizendo que os pais ou responsáveis não servem para nada, que uma criança de 12 anos pode chegar numa clínica, num hospital, num posto e tomar a vacina, mesmo que os pais não estejam sabendo. E se essa criança tiver um problema ali? E se essa criança tiver, por exemplo, uma reação alérgica, quem se responsabiliza por isso? Não vai ser o prefeito, que o prefeito, ele gosta de tirar o corpo fora. O prefeito, quando a água bate nas nádegas, ele diz que não é com ele, que ele não sabe de nada, que ele não viu, que ele não ouviu. Mas não para por aí não, Tia Ju. Esse documento, antes de chegar nesse absurdo, porque isso é comunismo, né? No comunismo,
as crianças pertencem ao Estado. As crianças não pertencem aos pais irresponsáveis. O Eduardo Paes, se esse documento for verdadeiro, ele está, olha só, você que votou no Eduardo Paes, ele está cometendo estelionato eleitoral. Porque se esse documento for verdadeiro, você votou em alguém achando que era democrata e está acordando hoje com o ditador comunista na prefeitura. Mas, atenção, antes de chegar nesse absurdo, o documento diz o seguinte: considerando a agenda proteger e cuidar dos adolescentes, que prevê que em toda a atenção à saúde de adolescente deve ser levada em consideração os fundamentos da ética, privacidade, confidencialidade e sigilo, reconhecendo os adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos de idade como sujeitos capazes de tomarem decisões de forma responsável. Uma criança de 10 anos, segundo o documento, é capaz de tomar uma decisão responsável, mas isso tem um grande problema, um perigo. Isso pode servir para fundamentar atitudes criminosas de adultos, porque quando você diz que uma criança de 10 anos é capaz de ter atitudes responsáveis, e não diz quais são, você está deixando uma brecha. Amanhã ou depois, o estuprador, ao abusar de uma criança de 10 anos, ele vai dizer que ela consentiu naquilo. Amanhã o pedófilo vai usar essa mesma desculpa. Que documento é esse, Eduardo? Eu espero sinceramente que esse documento que me foi encaminhado, esse ofício da Superintendência de Atenção Primária, eu espero sinceramente que não seja verdadeiro. Apesar de ter sido enviado a mim por funcionários da própria prefeitura, eu espero que não seja verdadeiro isso. Porque isso aqui é um perigo. Mas também dá margem para mais uma interpelação. Se esse documento for verdadeiro, e se uma criança de 10 anos tem condições de ter atitudes responsáveis, Tia Ju, sabe que já estão questionando nas redes? Então diminuamos a menoridade. Olha só o problema. Quando você não diz que atitudes responsáveis são essas, serve para tomar vacina sem o conhecimento dos pais. Então, estão questionando o seguinte: quer dizer que um jovem de 14 anos, ele tem consciência de algumas coisas, mas se ele comete um crime, ele não tem consciência. Isso é o que dá um documento mal formulado, baseados em ideias absurdas e aberrantes. Mas não para por aí. Vocês já estão cientes. O prefeito Eduardo Paes, tiranete, ele baixou um decreto dizendo que os funcionários públicos do município estão obrigados a se vacinarem. É inconstitucional isso. Estão obrigados a se vacinarem e, caso não o façam ou não justifiquem isso, e quem vai analisar essa justificativa? Caso não justifiquem, serão passíveis de punições, até mesmo com demissões. Aí você vira, está lá o funcionário público, meus amigos, o cara trabalhando 20, 25 anos, vem uma pandemia que ele não causou, honesto, trabalhando direito, sustentando a família dele, mas ele não se sente confortável, de repente, por tomar a vacina. Eu quero dizer bem claro, eu não estou aqui falando contra a vacina. Tome quem quer. Tome quem quer, que fique enfatizado e gravado, e eu sei que isso está sendo gravado. Tome quem quer.
Agora, eu não posso obrigar. O cara, de repente, Tia Ju, quer esperar mais um pouco. Ele está acompanhando o avanço da ciência, ele quer esperar. Ele tem esse direito. O problema hoje em dia é que algumas decisões, principalmente tomadas pelo STF, está deixando assanhados os ditadores em alguns estados e municípios. É tudo em nome da nossa liberdade. E aí eu ouvi outro dia um ministro que disse o seguinte: bem, os direitos individuais não podem se sobrepor aos direitos coletivos. Muito lindo, né? Mas quando o ministro proíbe operação em comunidades dominadas por traficantes e milicianos, é a sociedade que está ganhando com isso? São os interesses coletivos que estão vencendo naquele momento? Mas é lindo, o discurso é lindo. O discurso é lindo. Mas é tudo em nome da democracia. E isso fere de morte, essas decisões ferem de morte, Tia Ju, o princípio da não contradição. Duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. É o princípio da não contradição, e o princípio da não contradição está sendo ferido de morte todos os dias nesse país, lamentavelmente. Mas é para o nosso bem. No campo científico, você tem que incentivar o debate. Ninguém pode ser silenciado pela força num debate. Ninguém pode ser silenciado pela força. Mas é isso que tem acontecido nesse país. Quem pensa de forma contrária tem sido silenciado pela força. E quem está sofrendo isso são conservadores, são cristãos, estão sendo silenciados pela força e não por argumentos verdadeiros. Num debate, você tem o direito de silenciar alguém pela força dos teus argumentos, mas não pela força bruta, pela violência, muito menos jurídica e muito menos daqueles que deveriam guardar a Constituição, muito menos esses. É um absurdo completo. E agora nós estamos tendo que lidar com isso aqui no Rio de Janeiro, na capital. Não temos um dia de paz aqui. É a escalada do autoritarismo, Tia Ju. Ninguém mais pode se expressar da sua opinião sem que a patrulha ideológica o censure, o cancele, tire das redes sociais. Ou melhor, ninguém não, né? Perdoe-me. Não é admissível generalizações. Somente quem não pode falar somos nós conservadores. Nós não podemos falar. Nós católicos não podemos falar. Nós cristãos não podemos falar. Mas todo mundo pode chamar o presidente de genocida, fascista, nazista. Está tudo liberado. Aliás, eu me lembrei agora. Um deputado desta casa entrou com uma representação no Ministério Público Federal contra o jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, porque ele disse não às pessoas. Ele disse que as entidades que estavam sendo invocadas no encontro em que o Lula participou entregaram para ele uma imagem de Zé Pilintra, e o Alan dos Santos disse que aquelas entidades, e não a pessoa que estava entregando, que aquilo eram demônios. Representação no Ministério Público Federal. Agora, nós, cristãos, teremos que mudar também a nossa doutrina. Eles vão queimar a Bíblia. Vai chegar. Se não houver
uma intervenção divina, com participação humana, eles vão chegar a esse... E não estou falando de ilegalidade. É bom eu deixar isso bem claro, porque está lá incentivando atos antidemocráticos. Não estou incentivando nenhum ato antidemocrático. Mas se continuar o que nós estamos vendo, e está tudo de pernas para o ar, não vai demorar. Como que pode eu não ter o direito de eu falar doutrinalmente sobre aquilo? Está sendo processado, é assim. Eu espero que em algum momento, o judiciário, que eu respeito, e que na sua maioria esmagadora é feita de pessoas honestas, o Ministério Público, que eles possam enxergar que, infelizmente, tem pessoas querendo usá-los de maneira indevida, para sustentar posições políticas, partidárias e ideológicas. Eu preciso ter o direito de cuidar da minha vida e de me manifestar como eu quero. Aliás, também, até hoje, a Comissão de Assuntos Religiosos não se manifestou sobre um programa do Porta dos Fundos, caçoando de Jesus, caçoando dos apóstolos, caçoando de Maria Santíssima, até hoje. 2 anos eu estou aguardando esse posicionamento. 2 anos aguardando o posicionamento. 2. Nesse período eles já se manifestaram sobre outras coisas. Aqui nesse plenário não, mas no outro. Quando traficantes começaram a quebrar terreiros lá na Ilha do Governador, se eu não me engano, no Morro do Dendê, eu não me lembro, mas eu peguei o microfone e, apesar de discordar doutrinalmente do Espiritismo, independente da sua linha, independente disso, eu peguei o microfone e falei que aquilo não era correto e que a polícia deveria agir imediatamente. No entanto, quando é o cristianismo que está apanhando, é silêncio absoluto. Aí pode. Nós estamos sendo caçados, silenciados e tendo que lidar com atitudes arbitrárias, repito, desses tiranetes. Eu não vou me calar, não. Quanto ao decreto do prefeito, eu vou acionar o judiciário. Isso não era nem tema para político adentrar, tínhamos que deixar a comunidade científica, prós e contras, debaterem para valer com profundidade. Mas, lamentavelmente, não é isso que tem acontecido. Quem se manifesta contrariamente a alguma coisa, quer trazer um debate, é logo rotulado de negacionista, de gado. Mas nós temos visto o que está acontecendo. Portanto, deixo aqui a minha mensagem, um clamor pela liberdade. Isso aqui é um clamor pela liberdade, é um clamor pela família. A prefeitura, o Estado não podem se sobrepor à família. A família é anterior ao Estado. O Estado deve ser uma replicação daquilo que acontece nos nossos lares, nas nossas famílias, Tia Jô. Para concluir, deputado. Para concluir, que nós lutemos legal e democraticamente contra esses tiranetes e que clamemos nessa luta pelo poder e pela intervenção da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e também de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos. Porque a vitória no combate não depende do número de homens, mas da força que desce dos céus. Muito obrigado. Não haver